Bom, dando continuidade ao nosso estudo de caso, agora iremos falar sobre medidas de associação. As medidas de associação são ferramentas usadas para comparar a frequência de um desfecho, por exemplo, uma doença, entre grupos expostos e não expostos a um fator de risco. Elas ajudam a determinar se um fator está relacionado ao aumento ou redução da probabilidade de ocorrência de um evento. Sendo assim, existem dois tipos principais de medidas de associação, sendo elas o risco relativo, que quantifica quantas vezes o risco de doença é maior no grupo exposto em relação ao não exposto, e a odds ratio, que compara as chances de doença entre expostos e não expostos, útil especialmente em estudos de casos de controle. Sabendo-se disso, vamos dar início à questão 7. Defina qual é a medida de associação que melhor relaciona a ocorrência de influenza A com a faixa etária e calcule, segundo a faixa etária, comparando cada faixa etária com a faixa acima de 60 anos. A que apresentou menos casos, interprete seus resultados. Sendo assim, questão pede que eu defina qual é a melhor medida de associação e pede também que eu use a faixa etária acima de 60 anos. Vamos continuar. Tem que relacionar a ocorrência de influenza A com a faixa etária acima de 60 anos e os dados disponíveis que a questão me deu foi uma tabela mostrando a faixa etária e casos e controles. Como eu disse lá em cima, casos e controles é utilizado na medida de associação da odds ratio. E durante a elaboração deste estudo de casos, algumas perguntas ficaram no ar e serão respondidas ao decorrer da questão. Ocorrerá alguma associação? Qual idade vai possuir mais risco? Se idoso implica em um aumento do fator de risco? Vamos continuar. Associação entre doença e idade. Doença se trata de um evento e a idade é um fator. E os dados disponíveis que a gente tem pela tabela são faixas etárias, casos, controles, mas não temos a população como um total. Sendo assim, novamente, eu falo que a melhor medida de associação para essa questão é a odds ratio, por comparar as chances de doença entre expostos e não expostos, e ela é útil em casos de controle. A odds ratio, como eu falei, ela é uma razão de chance, uma medida estatística usada para comparar as chances de um evento ocorrer em dois grupos diferentes. E ela é muito utilizada em estudos de casos de controle. A chance é a razão entre os casos e não casos, controles do grupo analisado. Por exemplo, grupo 1, expostos, casos sobre não casos. Fazendo essa divisão, vai ter o valor da odds ratio, que é a chance, como também no grupo 2, não expostos, casos e não casos. Seguinte. As etapas para a elaboração da odds ratio. Precisamos dos dados. Quais dados eu tenho? Eu tenho os casos, eu tenho o controle, mas eu não tenho a população como um todo. Sendo assim, é perfeitamente utilizável a odds ratio, já que o risco relativo ele precisa da população como um todo. Qual é o fator de risco que eu estou estudando? O que eu quero analisar? Eu não quero analisar a população acima de 60 anos com os demais grupos da tabela? É isso. Os expostos versus não expostos, conforme o fator de risco. Qual é a chance? É dada pela forma. E a razão é aplicar o conceito e valores de associação. Fator de risco. Qual é o nosso fator de risco? Ter idade igual ou superior a 60 anos. Sendo assim, vamos comparar o grupo com a faixa de 60 anos com as demais idades. Grupos para comparação. Temos aqui os grupos, né? Menores de 2 anos, 3 a 9, 19 a 19, 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59. Esses aqui vamos chamar de não expostos. E acima de 60 ou igual, 60 anos, né? São chamados de expostos. O acima ou igual a 60 anos será o nosso valor de referência. E calculando as chances usando a odds ratio.
Como foi dito antes, a fórmula é casos sobre não casos. E aí, vamos usar como exemplo a faixa etária de igual ou maior que 60 anos. Vamos pegar os valores de 97 casos sobre 115 controles, ou seja, não casos, e vamos ter o valor de 0,8434 da nossa odds ratio. Agora, sabendo que o valor da razão de chance dos iguais ou maior que 60 anos é 0,8434, vamos fazer o cálculo dessa faixa etária com cada faixa etária da tabela. Então, primeiramente, pegamos a faixa etária de menor ou igual a 2 anos e vamos fazer o cálculo de 233 dividido por 243, tendo 0,9471. E aí nós vamos fazer o cálculo da nossa odds ratio de grupos não expostos ao fator de risco sobre a chance nos expostos ao fator de risco, tendo como valor 1,123. E isso vai valer para cada um da tabela. E aí chegamos ao valor de 1,123, 1,142, 1,363, 3,053, 1,314, 1,119 e 1,085. E o nosso valor de referência, que é os idosos, terá o valor 1. O que que a gente tem que entender sobre essa tabela agora? A referência é 1. Tudo que for maior que 1, toda medida de associação maior que 1, é que está mais predisposta a se contaminar com a doença, que é a influenza A. E aí a gente precisa interpretar esse gráfico. Razão de chance. Quanto maior a razão de chance, maior a chance do grupo de contrair a doença em comparação ao grupo-alvo, que é maior ou igual a 60 anos. 20 a 29 deu 3,053. Então a gente precisa entender que essa faixa etária apresentou uma maior odds ratio, que significa que essas pessoas têm 3 vezes mais chances de contrair a doença em comparação ao grupo de 60 ou 60 ou mais anos. E aí a gente chama os 60 ou igual de fator de proteção, porque ele é nosso grupo-alvo, né? Nosso fator de proteção em comparação aos outros grupos. E aí, como interpretação, eu tenho a ideia que a faixa de 20 a 29 anos são os grupos mais expostos ao fator de risco pelo simples fato deles é, conviverem mais, né, em sociedade, tipo, essa faixa etária tá trabalhando, tá andando para cima, para baixo, é, fazendo algum tipo de serviço, entendeu? Tendo mais contato com pessoas. E também é uma faixa etária que não tem tanta preocupação com doenças, por estar numa idade jovem ainda, diferentemente da faixa etária de 60 anos, que teve a menor odds ratio. Pelo fato de serem idosos, né, ser uma faixa etária vulnerável a doenças, deve que por esse fator eles usam mais máscaras, se cuidam mais, se precavem de alguma possível doença. Além disso, também é uma faixa etária que acaba recebendo a imunização, né, a vacina primeiramente, do que as faixas etárias mais jovens, como 10 a 19 anos e 20 a 29 anos. Além disso, pode-se observar aqui na medida de associação que além da faixa etária de 20 a 29 anos, a de 10 a 19 anos também tem uma odds alta. E também a de 30 a 39 anos também tem uma odds alta de 1,3 ambas as duas. Então significa que essa faixa etária ela tem mais exposição ao fator de risco. Essa foi a interpretação da questão. Seguimos. Agora chegamos na eficácia da vacina. Questão 8 fala: realizou-se um estudo de eficácia vacinal, considerou-se como caso as pessoas que apresentassem sintomas de gripe, como febre, tosse e dor de garganta,
Foi estabelecida uma rotina de um exame clínico semanal em cada indivíduo. E a seleção dos indivíduos foi de tal forma que 80% estavam vacinados, foram, portanto, acompanhados 476 pessoas no total. Ao longo do estudo, surgiram 95 casos, destes 84 correspondiam aos indivíduos não vacinados. Calcule a eficácia vacinal e interprete seus resultados. Então, ó, fala que a seleção dos indivíduos foi de tal forma que 80% estavam vacinados. Foram, portanto, compradas 476 pessoas no total. Logo, de 476 pessoas, 80% era vacinado e 20% não era vacinado. E aí, ao longo do estudo, surgiram 95 casos depois. Destes, 84 correspondiam aos indivíduos não vacinados. Então, seriam os 84% dentro dos 20%. E aí a questão fala, calcule a eficácia vacinal e interprete seus resultados. Por estar falando de eficácia vacinal, a melhor opção de calcular essa eficácia é por meio da fração atribuível, pois ela quantifica a redução proporcional do risco de uma doença entre os vacinados em comparação aos não vacinados. Dessa forma, conseguimos avaliar o impacto da vacina na prevenção da doença e sua efetividade na proteção da população. E aí, o contexto vacinal é a prevenção de doenças. Fator de risco é não estar vacinado, pois a ausência da imunização aumenta a probabilidade de desenvolver a doença. Também, né, é claro, de contaminar o outro. E os grupos serão os expostos e os não expostos. Tá, agora a gente vai pegar aqui e elaborar algumas questões matemáticas, que vai ser dividir o grupo não exposto por grupo vacinado. E aí, o não vacinado a gente vai chamar de expostos ao fator de risco. E aí, a gente pega o total, né? Falou lá anteriormente que na seleção de indivíduos foi de tal forma que 80% estavam vacinados e, portanto, acompanharam 476 pessoas. De 476 pessoas, 80 eram vacinados e 20% eram não vacinados. Assim, 20% vezes 476 é igual a 95,2. E os casos, como falou, foi que ao longo do estudo surgiram 95 casos, destes 84 correspondiam aos indivíduos não vacinados. Então, 84 vezes 95 é igual a 79,8. E aí a gente vai calcular o risco, né, dessa doença. 79,8 dividido por 95,2 é igual a 0,8382. Já o grupo vacinado são os não expostos ao fator de risco. E aí, como foi falado na questão, 80% vezes 476 é igual a 380,8 pessoas. E os casos são 16 vezes 95, porque falou lá, né, que os casos que estavam surgindo 95 casos, deixa 84 corresponder aos indivíduos não vacinados. Então, 84 não vacinados, então 16 eram vacinados. 16 vezes 95 igual a 15,2. E aí o risco é 15,2 sobre 380,8, igual a 0,0399. Então, esses foram os valores que a gente adquiriu, e agora a gente irá fazer a fração atribuível para ver se essa vacina tem uma eficácia para diminuição da contaminação da influenza. Qual foi a redução relativa do risco? Após a elaboração dos cálculos, ficou concluído que o risco inicial era de 0,8382 e o risco final era igual a 0,0399. Logo, 0,8382 representa 100% do risco e 0,0399 representa quanto, né? Sendo assim, a gente vai fazer a fração atribuível agora, e será essa regra de 3. E aí o x vai dar igual a 4,76%. Logo, se o risco era 100% e foi para 4,76, então 100 menos 4,76 é igual a 95,23.
Então, ocorreu uma redução de 95,23%, sendo esse valor a eficácia. O que podemos entender sobre isso? A eficácia vacinal é uma ferramenta essencial para avaliar o impacto das vacinas na saúde pública. No caso deste estudo, a vacina contra a influenza A H1N1 mostrou-se altamente eficaz, com uma redução de 95,23% no risco de desenvolver a doença. Isso reforça a importância da vacinação como estratégia de prevenção, especialmente em situações de pandemia.